Graça e paz, irmãos. Novamente estamos aqui para continuar o nosso assunto do capítulo 1 do livro Como Deus Irá Restaurar Seu Casamento. O capítulo 1 a gente vai tratar ele um pouco mais lento, um pouco mais devagar. São muitas informações que nós precisamos retirar daqui. E os outros capítulos trabalharemos mais rápido. Bom, o título desse capítulo, como a gente falou na aula passada, é a paz da parte de Deus. A necessidade de estar em paz com Deus, em paz consigo mesmo e em paz com o cônjuge. Essa paz vai vir de Deus. Então, por isso, a paz da parte de Deus. Bom, naquela última aula que a gente teve, nós falamos sobre a necessidade do homem de buscar ajuda e da dificuldade que ele encontra, tanto de encontrar material, de encontrar apoio, quanto a dificuldade do homem de aceitar ajuda, de aceitar a responsabilidade, a dificuldade como tem de deixar ir. Então todas as dificuldades a gente tratou no vídeo passado. Então se você não viu o vídeo passado, veja esse vídeo passado antes desse agora. Podemos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Falamos também da autora, da Erin Thiele, que passou por isso. Tudo que quem está vendo o vídeo pode estar passando. Essa dificuldade, no casamento, ela foi abandonada, ela chegou até ter o divórcio depois de 2 anos, mas não desistiu. E falamos também que ela buscou ajuda entre pastores e especialistas, entre aspas, que demonstraram para ela que ela deveria desistir. Mas ela resolveu buscar o verdadeiro conselheiro e a palavra do conselheiro, que é Jesus Cristo. Dentro do capítulo 1, então, da paz da parte de Deus, o versículo-chave que nós podemos entender aqui é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Falar é fácil, irmão, eu sei. Aquietar que é muito difícil. Entender que Deus é mais difícil ainda. Eu sei que é difícil, eu passo por isso cada dia. Uma luta constante contra mim mesmo, como eu já falei nos outros vídeos. Meu casamento ainda não foi restaurado. Mas todas as pessoas que passaram por isso sabem que quando você aquieta, Deus começa a agir e as coisas começam a mudar e tudo pode começar a ser feito da forma que Deus quer fazer. Nós falamos também que devemos ter cuidado com os métodos humanos. Devemos ter cuidado porque esses métodos humanos normalmente são métodos contra os métodos de Deus. O método de Deus muitas vezes parece para a gente loucura. Os métodos de Deus parecem que não é um caminho fácil. E não é fácil mesmo, pois é estreito o caminho. E é difícil e poucos vão tomá-lo. Também falamos sobre não agir impulsivamente. Pois muitas coisas é necessário buscar primeiro Deus. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar com Ele. Nós não devemos criar um plano e pôr Deus para trabalhar no nosso plano. Então nós devemos trabalhar dentro do plano que Deus colocou, que é muito difícil porque o método é loucura na nossa mente humana, mas o exemplo disso tudo, para mostrar que é difícil e mostrar que parece loucura, é que a primeira fase nós precisamos, para encontrar a paz, nós precisamos assumir a responsabilidade, principalmente nós homens, precisamos assumir nossa responsabilidade dentro desse processo que culminou com a separação. Precisamos entender que o que aconteceu é responsabilidade nossa. Entender isso talvez seja o primeiro passo. Vamos então continuar. Vamos falar então. Aqui nós temos então alguns conselhos que o livro vai trazer dentro do capítulo 1. Vamos trabalhar eles de forma paulatina aqui, devagar, para que possamos entender então como Deus vai agir dentro desse processo. Algo que é muito importante, irmãos, é saber que tudo coopera para o bem. Não é que tudo coopera bem, mas é que tudo coopera para o bem. Então, muitas coisas ruins que estão acontecendo agora cooperam para o bem, para o nosso bem, porque isso vai nos transformar à imagem e semelhança de Deus. Então, vamos ver alguns conselhos aqui que o livro nos traz. Como eu disse na aula passada, é um livro muito bom porque ele é baseado em textos bíblicos. Então são conselhos não só do livro, são conselhos das escrituras sagradas. Bom, nosso primeiro conselho então é: pare toda discussão com sua esposa.
Este é o único princípio que será o fator decisivo a respeito da restauração do seu casamento. Se você continuar um processo de discussão, ou você tenta demonstrar que você está certo e que ela está errada, esse não é o caminho. Talvez esse seja o caminho que ela esteja tentando fazer também. Então não tente ficar provando quem está errado ou quem está certo. Então pare toda a discussão, tente trazer paz e pense nesse texto de Mateus 5:25. Concilia-te depressa com o teu adversário. Esse é o nosso objetivo principal primeiro. Sem resolver esse problema, nós não conseguimos. Eu sei que, por exemplo, comigo, o que tem acontecido é que às vezes eu não estou tentando discutir com ela, mas ao que eu falo, ela interpreta como discussão, como acusação. Então nós precisamos ter muito cuidado no que falamos. Precisamos ter muito cuidado no que falamos. Precisamos ter muita sabedoria no falar, principalmente se o único contato que você está tendo é pelo WhatsApp, por redes sociais, porque o que você escreve ali, ela vai ter uma interpretação pessoal daquilo. E às vezes não é o que você quis dizer. Então, por exemplo, essa semana aconteceu isso comigo. Ontem eu falei com ela e disse: o universitário tem que calcular cada centavo. E eu falei isso para demonstrar preocupação, para demonstrar que eu estava preocupado. E ela entendeu da seguinte forma: você está querendo controlar meu dinheiro? Você acha que eu não sou capaz? Você está me chamando de burra? E gerou uma discussão. E eu não queria isso, não era minha intenção de forma alguma. Eu queria, na verdade, demonstrar um cuidado, que eu estava preocupado. E ela compreendeu de forma totalmente errada. Então a gente tem que saber evitar isso. Então, às vezes, melhor, se for necessário, nem falar com a pessoa. Se chegar no estágio que está, esse foi o meu posicionamento. Estou evitando de falar com ela, já que o que eu falo, ela entende de forma completamente errada. Isso é em oração que a gente vai conseguir vencer isso e restaurar uma comunicação que seja um pouco mais eficaz. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então não discuta, não fale palavras, não tente ser o Espírito Santo para essa pessoa, para sua esposa, não tente ser o Espírito Santo para sua esposa, porque não vai funcionar. Neste momento de pecado, de confusão, ela vai entender sempre errado, como você sendo um acusador. Uma pessoa que está acusando ela ali, que está confrontando ela. Ela não quer isso. Então não faça isso. Então pare toda a discussão com a sua esposa. Como soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afaste-te da questão. Então melhor é se afastar. Melhor é deixar ir. O melhor é o silêncio às vezes. Seguindo esse conselho de Provérbios 17:14. O texto anterior também é um texto de Provérbios 15:1. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Então, às vezes, quando nós nos calamos, é melhor do que tentar questionar, tentar confrontar e tentar gerar uma discussão. Não vai funcionar, irmãos. Tentei muito argumentar. Eu tinha esse defeito muito grande de tentar sempre convencer com argumentos, coisa de quem gosta de filosofia. Mas eu aprendi que a melhor coisa é o silêncio. Segundo conselho: você deve começar a ver sua esposa como Deus a vê. Fácil, né? Ore por sua esposa. Você deve primeiro perdoá-la e perdoar qualquer outra pessoa que esteja relacionado a ela. Algum amigo que você acha que está influenciando, algum familiar que pode estar influenciando, algum companheiro de trabalho e um outro homem, aquele possível amante, alguma coisa assim. Perdoe. Ore por ela. Ore para que Deus também direcione uma pessoa correta para o amante dela, para o outro homem, para que ele também encontre a paz, para que ele não seja usado para destruir seu casamento. Perdão, a gente vai tratar mais no capítulo 9 depois desse vídeo, algo muito importante. Depois a gente vai falar especificamente sobre isso. Mas faça isso. Terceiro conselho é: pare de olhar para as coisas ruins que ela está fazendo. Pare. Não tente fazer isso. Substitua isso pedindo a Deus que lhe mostre o que você está fazendo de errado. Esse é o nosso foco. Não dá para mudar ela. O que nós podemos mudar somos nós mesmos. Então, peça que Deus mostre para você o que você está falhando, em vez de tentar descobrir o que ela está fazendo de errado.
já que você é o único responsável pelo que aconteceu. Você era o líder espiritual desse relacionamento, né, homem? E então o completo responsável por onde sua esposa está e por o que ela está fazendo. É claro que ela é responsável pelas ações dela específicas lá agora. Sim, não estou tirando a responsabilidade dela, mas você é o responsável por ela também. Então ela não é responsável sozinha, nós somos responsáveis também. Nós somos os líderes espirituais e, como eu já falei em outro vídeo, essa responsabilidade, aceitar essa responsabilidade é muito importante para a restauração do casamento conforme o que Deus quer. Porque Deus quer tratar primeiro nós, os homens. Temos uma crise de homens na igreja. A igreja está com homens que não conseguem entender sua responsabilidade de sacerdote, de profeta, de provedor e de cuidador da sua esposa e protetor dela. Então nós precisamos entender isso, né? Então pare de olhar para as coisas ruins que ela fez e comece a entender o que você fez. O processo vai ser acelerado com isso. Não fique continuamente se arrependendo e assumindo toda a culpa pela situação. Bom, você é responsável? Sim, entenda isso. Entendeu? Vá lá e pede desculpa. Uma vez que você se arrependeu, peça desculpa, diga a ela que você se arrependeu e depois não fique pedindo desculpas o tempo todo. Sua esposa aceitar ou não essa desculpa, isso é um problema dela. Você está fazendo isso por humildade e obediência a Deus, nada mais. Se ela não te perdoar, se ela não entender, como às vezes a minha esposa dizia, eu entendi, você está tentando melhorar, mas em outro momento ela já dizia o contrário. Então não fique preso a isso. Não deixe isso afetar você. Tá? O seu arrependimento deve ser declarado a ela e agora você vai demonstrar isso com ações. Mas um conselho é: fale cordialmente e amorosamente com sua esposa quando você tiver a oportunidade de falar com ela. Seguindo aquele outro conselho, né, de não agredir, de não levar questões, não confrontar. Agora um conselho é, se possível, seja amoroso. Fale com palavras suaves, né? Pois elas são favos de mel, doces para a alma e saudável para os ossos. Provérbios 16, 24. Não ouça fofocas ou a ninguém que tente dar más informações acerca da sua esposa. Irmãos, isso é muito difícil. Vai vir gente dando informação de qualquer forma. Nós queremos, de certa forma, saber, né? Isso é ruim. Nós não devemos nos envolver a isso. Não devemos ficar buscando esse tipo de informação. Então, se possível, irmão, vale a pena. Exclua seu Facebook, exclua seu Instagram. Eu sei que o WhatsApp é algo mais difícil. A gente precisa para o trabalho e tudo. Mas, então, não fique olhando o status. Se necessário, bloqueie. Eu prefiro não bloquear. Eu fui bloqueado por ela muitas vezes, eu sei que isso não é legal. Mas não entre no status, não veja status, para que ela não possa estar te ferindo, te mandando indiretas por lá. Outras pessoas estejam vendo isso também. Com o passar do tempo ela vai parar se você não ficar vendo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. 1 Coríntios 13, versículos 7 e 8. Você deve afastar-se daqueles que tentam desviá-lo de Deus e alimentando a sua carne e suas emoções. Irmãos, essa vontade de ver, de saber o que a pessoa está fazendo, de ter informação sobre ela, isso é coisa da nossa carne. É regredir para aquele negócio de querer resolver no seu próprio braço, que é algo que a gente tem que abandonar rápido. Então não adianta ter informação, para quê? Você não vai poder fazer nada. Quem vai fazer agora é Deus nesse momento. Desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Então, se alguém vir te dar algum conselho, as pessoas às vezes querem fazer isso, elas vêm te dar informação porque elas gostam de você e querem te ajudar, mas elas não percebem que isso te faz mal e que isso vai te machucar e que isso está atrapalhando a restauração do seu casamento. É isso que o livro vai dizer pra gente. Não fale mal da sua esposa. Não fale mal dela. Se você difamar ela, as outras pessoas vão difamar também. Então, eu sei que às vezes a gente está magoado, está com raiva, quer falar e quer contar. Então tente
E se você fizer, peça perdão, peça para Deus não deixar você fazer de novo. Eu cheguei a fazer isso, então eu queria que vocês não fizessem isso. Não comente, nem se for com a pessoa mais próxima. Algo que não vai contar para ninguém. Mas aquela pessoa vai começar a enxergar sua esposa de forma diferente. Então não faça isso. Não faça isso. Tente enxergar ela como Deus enxerga. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Salmo 101, versículo 5. Então nós precisamos tomar cuidado, porque falar mal, né? Tiago também vai dizer isso, que a nossa própria língua nós glorificamos a Deus e falamos mal daquele que é a imagem de Deus. Não é isso, isso não vai edificar. Eu sei que é difícil, irmãos, mas ore, peça a Deus para não fazer isso, irmãos, se você tiver feito. Não compartilhe sua situação com ninguém. Precisamos limitar isso, irmão, não sair falando com todo mundo sobre o que a gente está passando. Em última instância, isso despertará autopiedade ou raiva nas outras pessoas, ou em nós mesmos. Quando nós estamos ali falando, isso vai gerar em nós uma autopiedade, de achar que nós estamos, como somos sofridos e tal. Ou senão, quando a gente está falando, vai gerar raiva, a gente vai transmitir raiva. Não só na pessoa que está ouvindo, mas em nós mesmos. Essas emoções são da carne e lutarão contra seu espírito. Deus diz em Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, é uma luta. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, se você quer seguir com os planos de Deus para a restauração do seu casamento e transformação pessoal sua, porque Deus não quer só restaurar o seu casamento. Primeiro, Ele quer te transformar no homem que você deve ser para sua esposa. Então, primeira coisa aí, não compartilhe sua situação com qualquer um, tá? Para que isso não alimente em você coisas que são da carne, mas que você possa compartilhar apenas com uma pessoa em oração, alguém que você confie, pessoas que vão te ajudar e pessoas que enxergam a sua esposa como Deus enxerga, com piedade. Não tente descobrir o que sua esposa está aprontando, seguindo aquele outro conselho, né? Caso você suspeite que exista uma outra pessoa, ou que você tenha certeza que já existe outra pessoa com que ela está envolvida, faça o que Deus diz. Então, se você percebeu isso, que isso existe ou que tem a possibilidade de existir, faça o que Deus diz. Os teus olhos olhem para a frente, as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Irmãos, quando você descobrir esse tipo de coisa, faça a oração de Oséias, que a gente vai falar sobre ela depois. Entregue a Deus, então, esse possível adultério que a sua esposa esteja cometendo, ou esse adultério que está acontecendo, para que Deus resolva. Faça a oração de Oséias, a gente tem ela lá no blog, entre no blog, mas nós vamos tratar dela mais para frente. Não confronte a sua esposa ou os outros envolvidos, ou seja, se descobriu que ela está ficando com outra pessoa, que existe uma outra pessoa, um outro homem, não confronte. Pensamos erroneamente que devemos confrontar, que isso é o certo, né? Esse papel de homem, né, que vai lá e confronta tal, a esposa, a outra pessoa. Todas as mulheres e homens que fizeram isso, com seus julgos por ignorância ou por ignorarem o que esse livro está dizendo, depois se deram mal e escreveram depois dizendo o quanto isso foi mal para eles. O quanto se arrependeram de ter confrontado sobre adultério. Não vai resolver. Não vai resolver. Você vai falar e isso não vai mudar. Vai fazer a pessoa querer talvez buscar mais o adultério. Outro conselho é que você procurou sua esposa por causa de suas necessidades. Se você fez isso por causa dos seus medos ou problemas, ela vai apenas deixá-lo humilhado ou rejeitá-lo. Então, isso aconteceu várias vezes comigo. Um homem, ele precisa ser seguro de si. Então, não busque ela por insegurança, não busque ela por necessidade, ou por medo, ou por problemas. Isso não é orgulho, irmãos, porque a gente faz isso com humildade. Mas não faça isso. Valorize você. Algo que eu escutei muito até agora. Pense mais em você, ame mais você. Se você não se amar, quem vai te amar? Mas sem soberba, sem orgulho, com humildade. Ame você com humildade. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenha paz com ele. Então, pode acontecer com a gente.
Se Deus está falando, vai acontecer. Você deve parar de importunar a sua esposa, pressioná-la ou mesmo ficar no seu caminho. Esse aqui é o conselho primordial, irmãos. Como eu errei nisso aqui. Você deve parar de importunar, de ficar tentando saber, de tentar controlar, de pressioná-la. E ela falava para mim que estava se sentindo pressionada. Eu não conseguia entender porque para mim parece que eu não estava fazendo isso, mas hoje eu vejo que eu fazia. Eu queria demonstrar tanto que eu tinha mudado, e que eu queria tanto restaurar, e que eu queria tanto fazer esse casamento dar certo, que eu estava pressionando ela não está pronta, ela está com ela está muito com os pensamentos muito à flor da pele, ela está com os sentimentos à flor da pele também, e ela não tem uma capacidade de entender. Tudo que você fizer vai sentir como pressão. E deixe ir, não fique no caminho. Deixe ir. Deixar ir é um tema que nós vamos falar aqui especificamente, porque é muito importante. Deixe ir. Confie que Deus está no controle. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então não se detenha, não se coloque nos caminhos dela. Se ela está cometendo pecado, o único jeito de resolver isso é a oração. O único bloqueio no caminho que deve ser colocado é a cerca de espinho lá de Oséias 2,6, que é a oração de Oséias que eu falei para você. Se possível, faça ela todos os dias. Senhor Deus, eu sou Oséias, e em suas mãos eu coloco a minha esposa, faça com ela aquilo que você fez com a esposa de Oséias. Coloque ali uma cerca de espinho em torno dela para que ela não encontre mais prazer no adultério, nos prazeres da vida. Amém. Deus está entregue nas suas mãos. Faça a sua vontade. Faça essa oração todo dia. Lá no site temos ela de uma forma mais elaborada. Vai lá. Faça ela de coração todos os dias. É isso que você tem que fazer. É assim que você vai se colocar no caminho. Só assim, em oração. Mas eu já estou divorciado. Ou divorciado. Então, e aí? Se a pessoa já pediu divórcio, e agora? Né? Bom, irmãos, a gente depois vai falar sobre isso também, num vídeo específico sobre. Mas o que nós devemos saber é o seguinte: o que Deus juntou, o homem não separa. O casamento, a família, são instituições colocadas por Deus desde o Jardim do Éden. Então, instituição muito mais antiga do que o Estado, do que o cartório que vai te dar um divórcio. Então, o homem, o cartório, não pode acabar com o que Deus uniu, não pode desfazer o que Deus uniu. Então, mesmo que o seu divórcio tenha acontecido, já tenha assinado os papéis, você perante Deus ainda está casado com ela. Então não desista. Nunca é tarde demais, mesmo se um divórcio já tomou lugar. Muitos casaram-se novamente com seus primeiros cônjuges depois de terem se divorciado. Procurem alguns testemunhos na internet, no nosso blog já tem alguns, mas no YouTube você vai encontrar muitos e vários pessoas que se divorciaram e casaram de novo depois com a pessoa que divorciou. Então isso é algo que tem acontecido, porque a vontade de Deus é realmente restaurar todos os casamentos. Deus não quer, Ele não tem prazer com o divórcio. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Então não fique preocupado com o mal. Pense a ele com o bem. Mesmo se o divórcio sair, continue tratando ela como ela merece ser tratada. Como meu pastor sempre disse para mim, trate a sua mulher como Deus quer que você trate ela. Independente se o divórcio saiu. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11. Aqui o apóstolo Paulo está deixando bem claro o que nós devemos fazer em relação a isso. Louve a Deus em todas as coisas. Irmão, não dá para conter o sorriso, né? É muito difícil louvar a Deus em todas as coisas, mas é bíblico. É o que nós devemos fazer. Ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. Irmãos, nós precisamos
apesar de tudo que estiver acontecendo, depois que nós percebemos que Deus está transformando a nossa vida, nós temos motivo para louvar a Deus, para agradecer a Ele. Eu sei, irmãos, que é difícil, eu estou passando. É muito bom estar gravando esse vídeo agora, passando por isso, porque eu sei da dificuldade de fazer isso, mas eu sei da necessidade de fazer isso. Então façam, dê louvores a Deus, faça orações de gratidão a Deus pelo que já fez, pelo que Ele já está fazendo, que é transformar você primeiro. Amém? Fiquem atentos a isso. Comece a renovar a sua mente para ser como a mente de Cristo e para olhar para a sua situação como Deus olha. Ele olha lá de cima. Então é necessário que você tenha um entendimento que Deus olha de forma diferente para a sua situação. Deus tem uma visão mais panorâmica de tudo isso e Ele está vendo inclusive o futuro. Então Ele vai trazer para você aquilo que é necessário. Agora, se você se dispor a dizer, eis-me aqui, Senhor Deus, e eu aceito todo o processo. Então comece a renovar a sua mente. Comece a enxergar essa situação toda como Cristo enxerga. Como Deus Pai enxerga. Muitas pessoas perguntam, e será? Quanto tempo vai demorar esse deserto? Bom, irmãos, depende de você. Depende de você. Muito frequentemente, nossa jornada parece ter parado. E às vezes ela parece que não está andando. E apenas, dê o próximo passo, irmão. Em obediência, dê o próximo passo, um atrás do outro. E se parecer que nada está mudando, continue caminhando. Porque pior que está caminhando e não está nada mudando aparentemente para nós, é você ficar parado. Ou regredir. Quando você estiver cansado com a espera, não perca o ânimo. Não desista. Deus está no controle. Este é o tempo que nosso Senhor está usando, quando parece que está tudo parado, para alargar nossa fé e focar nossa atenção no trabalho de Deus em nossas vidas, na transformação que Ele está fazendo em nós. É um termo que eu gostei muito, eu vi esses dias uma pregação, gostei muito, que Deus chega a certo momento, ele trinca a nossa fé. A gente tem um limite, chega naquele limite, você pensa, não, agora a minha fé acabou, eu não tenho mais nada de fé. Então Deus trinca a nossa fé. E aí ela tem capacidade de crescer mais. Então, irmãos, parece que está tudo parado, mas esse momento é quando Deus está trabalhando mais a sua fé. Você já sabe que isso acontece, você está sentindo isso já. Várias vezes você pensou, eu vou desistir, eu não aguento, mas no outro dia a força vem, a fé chega. Porque quem nos dá a fé é Deus. Deus é quem nos dá a fé. Então é isso, irmãos. Nós vamos depois falar do segundo capítulo, tratar mais sobre isso. Que Deus possa nos abençoar. E que nós possamos saber que Deus irá restaurar nosso casamento. E que nós possamos, então, deixar dentro desse processo nós sermos transformados. Porque a principal intenção de Deus é nos transformar. E para que Ele possa nos transformar, nós precisamos entender que nós precisamos buscar paz nele mesmo. Aceitando que nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo, mas descansando em Deus, sabendo que Ele é quem vai resolver tudo isso. Muito obrigado a vocês e que Deus possa abençoar cada um. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém.